Meu nome é Rafael Pacheco, eu sou engenheiro agrônomo e sou fundador e CEO da Ortec. Sou formado aqui na UFG, sou cria da UFG e estou fazendo aí 10 anos de formado, mas tenho uma trajetória maior, justamente pela participação no SEI. E o senhor nasceu aonde? Sou nascido em Goiânia, nascido e criado aqui, né? Morei um ano fora durante essa minha vida, né? Vamos dizer assim, acadêmica. Morei na Espanha um ano, pela UFG, né? Participei do Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa durante minha graduação de agronomia. Eu estudei um ano de agronomia fora. Então, mas boa parte da minha vida foi aqui em Goiânia. E a sua data de nascimento? Eu sou de 91, então nesse momento da gravação tenho 32 anos. Dia e mês? 8 de agosto. 8/8. Muito bem. E como é que começa a graduação? Se tu puder falar um pouquinho da tua formação, porque tu falou que é formado em agronomia, né? Como é que foi até chegar à universidade, na UFG especificamente, escolher por esse curso? Né? E como é que foi a tua trajetória, assim, de maneira mais sintética, na agronomia? Bacana, então, lá no final do terceiro ano do ensino médio, né, acho que muita gente passa por isso, a dúvida do que fazer, né, porque você tem que escolher uma profissão, e eu muito novo, sempre fui mais adiantado na escola, então eu tinha 16 anos no terceiro ano, né, e eu não tinha, cheguei no terceiro ano sem decidir ainda qual profissão escolher, qual curso fazer, então acabou que chegou no final ali, eu fiquei muito na dúvida, eu era mais da área de exatas, então eu queria alguma engenharia. Prestei alguns vestibulares, passei em algumas faculdades e fiquei na dúvida entre engenharia civil e agronomia. Justamente porque mercado de trabalho, né, era um ponto que eu levava em consideração e alguns exemplos familiares que eu tinha de sucesso financeiro, né, as pessoas que tinham mais sucesso financeiro ali, tanto conhecido, tanto familiares, ou era engenheiros civis ou era engenheiro agrônomos, né? Trabalhava com fazenda, comercialização de produtos, tudo mais. Então, a minha escolha foi baseada nisso, foi pautada nessas questões, né? E passei nas duas, engenharia civil e agronomia, e optei por fazer agronomia um pouco mais pela estrutura logística, né? Agronomia, eu passei aqui em Goiânia, eu morava aqui em Goiânia, então acabou que foi um curso que eu tinha vontade de fazer e tinha algumas referências também dentro do curso. Acabei optando, né? Entrei, passei no vestibular e o curso foi surpreendendo, né? É um curso muito versátil, muito dinâmico, tem uma gama muito grande de locais de trabalho, então é uma gama muito grande assim do que se pode fazer, né? Então é um curso realmente bem eclético, bem amplo assim, em termos de área de atuação. E desde o começo a gente vai vendo várias possibilidades de trabalhar. Então foi um curso que realmente eu gostei, eu gosto, né? Ainda estou na área. E acabou que foi uma escolha assim, eu considero assertiva, né? Porque por ter essa versatilidade, dentro do próprio curso eu passei por várias áreas, desde estágio, tive a oportunidade também de fazer o intercâmbio, né? Que talvez seja aí um ponto de escolha, né, dentro do que eu faço hoje, porque quando você vai para fora, quando você está ali em outra cultura, em outra região, você acaba pegando alguns insights, algumas referências que eu trouxe para cá para poder atuar dentro do que eu faço hoje. Então, que ano que tu entrou na agronomia e quando que tu te graduou? Eu entrei em 2009 e graduei em 14. Com 14. Isso. E a Espanha foi quando? A Espanha foi no meio do processo aí, em 2012, eu fui em agosto de 2012 e voltei em agosto de 2013, então foi um ano de Espanha. E como é que é a questão do teu mestrado? Hoje tu estás, né, fazendo mestrado. Comenta um pouco a respeito de como foi, qual foi a necessidade que tu sentiu de fazer o mestrado e como que é o teu projeto, que título é o teu projeto, o que tu está estudando? Legal. Depois que eu terminei a graduação, né, eu entrei para o mercado de trabalho, trabalhei durante 5 anos em uma empresa grande aqui, vamos dizer assim, né, sede em vários lugares do país.
eu era da área comercial e tive a oportunidade, né, receber uma bolsa de pós-graduação, no caso um MBA, né, em Gestão Comercial e Inteligência de Mercado, nessa empresa que eu trabalhava. Então eu fiz um MBA e sempre tive essa vontade de atualizar, de estudar mais. Esse MBA foi há 5, 6 anos atrás, né? Então já tinha um gap, um período que eu estava sem atualizar, sem fazer algum curso, né? E o mestrado entrou agora, justamente 10 anos depois de ter me graduado, né? Mestrado em agronegócio, aqui na UFG também, que é um mestrado multidisciplinar, né? Então a gente tem uma série de professores, uma série de temas ali que a gente pode estudar e aprofundar dentro do mercado que eu estou inserido, né? Que a Artec hoje, querendo ou não, ela faz parte do agro. Então, mestrado em agronegócio, a gente consegue aprofundar um pouco mais na questão do empreendedorismo, da gestão do negócio, do mercado em geral. Então, o mestrado em agronegócio foi justamente por isso, para dar uma atualizada e, querendo ou não, é um pouco do título, né? Então, hoje a gente sabe que existem vários editais de financiamento do governo, de subsídio, de premiações, e que, querendo ou não, o título de mestre ele acaba sendo exigido. Então, quando não é exigido, se você tem, você sai um pouco na frente dos concorrentes, dos candidatos. Então, além dessa atualização que eu estou tendo, né, dessa oportunidade de aprender cada vez mais, e também lá no final você sai com o título e, querendo ou não, você está um passo à frente dos demais. Então, quem tem um mestrado hoje, escrito senso no federal, por exemplo, querendo ou não, tem o reconhecimento. Então, foi isso que me levou a fazer o mestrado. Tive a oportunidade de prestar, né, o processo seletivo, que não é fácil, mas consegui entrar ali. E hoje o projeto que eu estou estudando, assim, que ainda está em fase de orientação, né, de decisão com o orientador, está relacionado a um novo projeto de obtenção, né, na verdade, ao estudo da competitividade de proteínas alternativas que existem no mercado. E o que a gente está vendo é estudar proteínas relacionadas à base de inseto para tentar inserir e estudar a competitividade disso relacionado às proteínas que a gente tem hoje. E a proteína é um grande, na verdade, é o produto principal que gira, né, o agronegócio. Então tem a soja, tem a carne animal. Então é um estudo pautado nisso, né, alternativas, competitividades diferentes do que existe hoje no mercado. Quem é que ele orienta? O meu orientador é o professor José Lenilson. Ele é da UNB de Brasília, ele é um professor de Brasília, mas ele faz parte do projeto aqui também, ele dá aula aqui. E o contato com o SEI? Quando que surge o SEI na tua vida? Qual foi a primeira vez que tu ouviu falar no Centro de Empreendedorismo e Incubação aqui da UFG? Então, legal essa pergunta, porque não tem como relacionar essa história sem contar um pouco da pandemia. A pandemia já passou, já superamos e tudo mais, mas o começo da Artec é contemporâneo com o começo da pandemia. Então, final de 2019 ali a gente estava estruturando a ideia, em 2020 a gente colocou na prática, que foi quando estourou. Inclusive tem até uma história interessante assim, que o evento de lançamento da empresa, do Artec, a gente fechou um stand lá no Flamboyant, o shopping aqui de Goiânia, né? E no final de semana estava tendo um evento, um congresso, a gente estava com o stand, e foi justamente o final de semana que foi embargado todos os prédios públicos. Então a gente estava no meio do congresso, no meio do evento lá, e chegou bombeiro, chegou polícia e mandaram evacuar o salão. E foi assim, o final de semana que fechou tudo, né? E dali para frente é história, né? A gente sabe o que aconteceu, mas ficou muito marcante justamente por isso, né? A Artec foi lançada no final de semana que decretou a pandemia e fechou o Flamboyant. Março de 2020, exatamente, né? Se eu não me engano, 19 de março de 2020 foi decretada ali ao fechamento dos prédios públicos, né? Então, a partir dali, a gente teve que pensar o que fazer, porque uma empresa no começo já é difícil, e uma empresa no começo, junto com a pandemia, é muito mais difícil, né? E aí entrou aquela situação, o que a gente vai fazer?
como que vai, para, não para, continua, não continua, fecha, não fecha. E aí a gente começou a pesquisar quem poderia nos auxiliar, né? E aí a gente foi, como era uma startup voltada ao empreendedorismo, a gente foi pesquisando sobre incubadoras. Então foi aí que a gente começou a conhecer, a investigar, e aqui no estado existem algumas opções, né? Então a gente começou primeiro uma outra incubadora, que é a incubadora da PUC, porque a incubadora da UFG, ela precisava de um processo seletivo, então não é qualquer momento que você entrava. Hoje eu acredito que já tenha mudado isso, é um edital de fluxo contínuo, né? Mas na minha época era ou começo de ano ou começo de semestre. Então, como a gente estava no meio do semestre, em março, então não tinha essa opção. A gente tinha o conhecimento do SEI, sabia que ele talvez seria a melhor alternativa, mas a gente sabia que não daria para entrar naquele momento. Então a gente foi e partiu para uma outra incubadora da PUC. E lá você entra a qualquer momento, assim, você passa por um processo, mas é bem mais simples o processo de entrada. Então a gente entrou na incubadora da PUC e ficou lá durante um período até abrir o edital, o processo seletivo aqui do SEI. Então foi nesse momento aí de pandemia e as coisas iam um pouco mais devagar. Na época a professora Emília, que era coordenadora, então eu vinha trocando ideia com ela, vinha apresentando o projeto. Mas o conhecimento veio disso, né? Nesse período difícil, conturbado que a gente tinha, na época, a gente foi em busca de ajuda. Primeiro a PUC nos abraçou até abrir o edital da UFG, e quando abriu a gente entrou, foi selecionado, e aí a gente teve esse ingresso aqui no prédio, e desde então a gente considera que foi a salvação, né? Porque ainda estava no período de pandemia, tudo fechado, tudo home office, tudo remoto, então foi nesse momento assim que o SEI nos abraçou, né? No meio, no turbilhão daquele momento, foi que a gente ingressou aqui. Fala um pouquinho sobre a graduação, que foi recente, né? Eu até estive presente lá. Fala um pouquinho da graduação, com quem que tu te graduou e o que significa esse estágio para ti e para a Ortec. Certo. O processo de incubação, ele tem início, meio e fim, né? E aí o fim a gente chama de graduação, o que não tem relação nenhuma com a graduação que a gente conhece, assim, de faculdade. Vou graduar em agronomia. Mas é mais uma nomenclatura que a gente utiliza, né? Eu acho interessante explicar porque quando eu falei, vou graduar, não sei, as pessoas ficam, mas é uma formação, não é? Você tem um diploma, não tem, né? Mas nada mais é do que a nomenclatura do processo final da incubação em si, que tem um início, meio e fim, né? Então, o processo de graduação, ele chegou agora, né? Tem recente, né? Tem umas 2, 3 semanas, a gente está agora, foi em abril, né, de 2024, e foi exatamente 3 anos de processo, desde a minha entrada, do meu ingresso, até o período de graduação em si, né? Então, teve um evento, a gente recebe ali um certificado, né? Recebe uma plaquinha, uma homenagem, foi junto com outras 4 empresas também, que passou por todo esse processo, todo esse período. Mas o processo em si, lá no início, depois que a gente ingressa, a gente começa a participar de mentorias, de eventos, de workshop, realmente para amadurecer a ideia, para amadurecer o projeto e ter uma base mais fortificada, mais estruturada. Então a gente passa por todo esse período e depois que a incubadora percebe que a gente já tem a maturidade certa para partir para o mercado, a gente vai e recebe o título de graduação. É um título bacana, importante, né? Mas é uma questão mais simbólica para fechar um ciclo dentro de todo o processo que a gente veio passando durante esses 3 anos. Sobre a Ortec, agora vamos falar um pouquinho sobre a empresa em si. Quais são os serviços que a Ortec oferece no mercado, de que forma vocês vêm oferecendo esses serviços, e falar um pouquinho da constituição da empresa, seus recursos humanos, físicos, técnicos, tecnológicos. Certo. A Ortec é uma empresa considerada uma startup que desenvolve agricultura urbana. Então, o que é a nossa missão, nosso objetivo, né? É facilitar a vida de quem deseja produzir parte da sua alimentação dentro de casa. Então, a agricultura urbana indoor, ou agricultura urbana residencial. A gente desenvolveu e desenvolve produtos
para dar condições para as pessoas que querem produzir, ter a sua horta, ter o seu tempero, ter a sua alimentação, ter um cogumelos, microverdes, né, dentro de casa com facilidade e praticidade. Então, isso que a Artec vem desenvolvendo hoje, e a gente pulveriza, vende isso, né, para todo o Brasil através dos nossos canais online. Então, a gente tem loja aí nesses marketplaces mais famosos, Mercado Livre, Shopee, Amazon, somos líder de vendas ali no Mercado Livre nesse segmento. E o que a gente deseja, né, é difundir cada vez mais essa cultura do cultivo residencial e com facilidade, praticidade, preço acessível. Então, esse é o centro, esse é o core business da Artec hoje. E nossa empresa tem aí 4 anos, né, praticamente, de história, e a gente está estruturado, nossa sede física fica aqui no SEI, a gente tem 2 salas aí mais ou menos de 40 metros quadrados, e a gente tem a nossa produção, o nosso despacho, a nossa logística fica toda aqui. Tem muito que é terceirizado, né, porque a nossa equipe é bem enxuta, até para fazer sentido para uma startup, né, uma equipe enxuta, muita coisa terceirizada, e aqui na nossa sede a gente faz só o principal mesmo, o despacho, para poder estar atendendo os nossos clientes, né. A nossa equipe hoje é composta por 3 pessoas, então toda essa operação que a gente faz é através dessa equipe, né. A gente chegou a ter 5 funcionários, mas com a terceirização, né, quando a gente enxergou que a viabilidade da terceirização era mais competitiva e mais vantajosa, hoje a gente tem 3 pessoas na equipe, 2 agrônomos e uma bióloga. Então essa é a nossa estrutura atual, né, essas 2 salas e esses recursos humanos, contando aí com mentores, com advisors e com pessoal terceirizado. Especificamente essa estrutura que eu já tive o prazer de conhecer, ela é super adaptável, né? Porque num espaço pequeno dentro da tua residência tu consegue ter ali uma horta, enfim. Poderia falar um pouco mais das culturas ali? O que cabe dentro dessas estruturas que tu tem comercializado? Bacana. A gente mira muito no nosso público-alvo, na nossa persona, né? Que são pessoas que moram nos grandes centros urbanos, que têm a vida muito rápida, muito acelerada e que não tem tempo disponível para estar cuidando, manejando, fazendo todos os tratos necessários no campo, né? Então, a gente quer entregar algo simples e algo prático. Então, hoje o que a gente desenvolve são estruturas de pequenos espaços, né? E pequeno, estou falando aí de 60, 50 centímetros de espaço, estruturas que você consegue uma produção de pés de temperos, hortaliças, alface, pimenta, coentro, manjericão, repolho, e você consegue não uma subsistência total, porque isso é impossível, você vai ainda precisar dos cereais, do arroz, do feijão que você não consegue plantar em casa, mas uma pequena parte, um pequeno condimento, um pequeno prato, você consegue atender ali dentro da culinária que você vai fazer em casa, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, hoje a gente tem estrutura, a gente chama de horta inteligente, com iluminação artificial, que a pessoa que mora num pequeno apartamento consegue estar tendo a sua produçãozinha ali, seja de uma cebolinha, de um alface, uma couve, um manjericão, com praticidade, facilidade, um preço acessível. Então a gente tem a Cogo Box, é um dos nossos produtos que mais vendem, né, que é uma estrutura, uma caixa para você produzir shimeji, que vem aí da culinária oriental, mas que muito brasileiro hoje já vem aderindo a esse tipo de consumo, de cultivo, né? Então com 7 dias você consegue produzir, consegue consumir, e realmente sou suspeito para falar, mas é uma delícia, é muito bom, é muito gostoso você acompanhar o crescimento e através desse produto você consegue vários benefícios, né, que são produtos saudáveis, produtos sem incidência de agrotóxicos, você reduz, né, pensando mais no geral agora, na sociedade, você reduz a incidência de defensivos químicos no meio ambiente, você reduz a logística de um produto, por exemplo, um pé de manjericão ou um pé de cebolinha que está lá na fazenda, vai para o Ceasa, vai para o supermercado, vai para sua casa, você elimina toda essa cadeia logística, né,
emissão de gás de efeito estufa, a gente pegando num âmbito mais geral, né? Mas você produz na sua casa, sai ali da sua estrutura, da sua hortinha, vai para o prato. Então essa é a ideia, essa é a nossa essência do que a gente quer apresentar para a sociedade e resolver, assim, em termos de problemas que a gente enxerga hoje, que a gente tenta resolver. Quais foram os desafios da inserção no mercado? Desde o início da ideia da Ortec, do incremento dos produtos, de enxergar o público, que é a persona que tu fala, né? Quais foram os desafios e como foi esse processo? Porque entrar na internet é um pouco distinto, né, de que tu ter uma loja física para atender a um público. Isso. Na verdade, a gente foi adaptando, né, no meio do processo, a gente foi pivotando, como a gente chama nesse mundo do empreendedorismo, né? A gente começou com uma ideia de um produto que, na verdade, hoje a gente nem vende ele mais, porque a gente vai mudando, vai enxergando as necessidades do mercado. Então, a ideia principal, central, era dar condições para as pessoas produzirem dentro de casa. Então, a gente chegou com um painel super tecnológico, através da tecnologia da semi-hidroponia. O painel produzia sozinho, você ligava na tomada, a água ficava recirculando e tudo mais. Mas, por ter essa tecnologia, né, ele ficou um produto caro, um produto difícil de produção, e acabou que não teve aceitação no mercado. Então era um baita produto, né, um produto muito bom, muito tecnológico, muito produtivo, mas acabou que não teve aderência no mercado, devido a custo, devido a questões de matéria-prima. E lembrando, a gente estava no meio da pandemia, né, então ainda existia essa dificuldade. Matéria-prima começou a subir demais, aí tinha que repassar esse custo para o mercado não aceitava, então a gente foi modificando, aí o que a gente poderia trazer de ideia ali, de produtos. Então a gente começou com um produto, paralelamente ia desenvolvendo o outro, lançava esse outro no mercado, tinha mais aceitação, então a gente foi modificando esse produto até a gente chegar no portfólio que a gente tem hoje, mas sempre buscando melhorias, né? Então todo ano a gente lança novos produtos, todo ano a gente vai para o mercado, vê o que está tendo, quais as aceitações que estão sendo pioneiros, assim, o que o pessoal está aceitando mais, e a gente vai se ajustando no mercado. Então lá no começo a ideia era uma, e a gente foi pivotando, foi ajustando, foi enxergando o mercado, a necessidade dos clientes, as dores do nosso público-alvo, e a gente vai desenvolvendo. Então hoje a gente vem chegando em cada vez mais produtos minimalistas, né? Produtos pequenos, de valor comercial um pouco menor, né? Então a gente começou vendendo produtos de R$2.000, hoje a gente tem produto de R$40. Então a gente foi enxergando essas possibilidades, essas oportunidades para poder se movimentar e vender, né? Essa é a nossa principal função. Por que Ortec? De onde é que saiu o nome? Legal. Quando a gente vai abrir uma empresa, a gente, inclusive o SEI nos auxiliou bastante nisso, né? A questão do registro de marca. E a gente às vezes não dá muita moral, né? Não dá muito, não dedica muito, né, nessa questão do registro de marca, mas eu queria algo que relacionasse horta com tecnologia. Só que quando você vai jogar isso num brainstorm, né, coletar várias ideias ali de nomes e possíveis nomes, é muito difícil você encontrar hoje um nome que seja legal, mas que já não tenha registro, que não já tenha a marca lá no INPI registrada. E você não pode, simplesmente muita gente faz, mas simplesmente se você pega uma marca que você goste, mas ela já é registrada, às vezes você fica 2, 3 anos com ela, até o dono da marca registrada descobrir, vai lá e derruba sua marca e você tem que mudar tudo, né? Então, Ortec, na pronúncia seria horta com tecnologia, mas o nome em si tem H, tem duplo O, então foi tentando sair desses registros já existentes. Então, hoje é Ortec, que seria uma mistura, né, das hortaliças, né, do que a gente mais comercializa para produção indoor, e o Tec de tecnologia. Mas quando se lê o nome, né, e começa com H, termina com H, tem 2 duplo O no meio, uma tentativa aí de fugir dos registros, então a gente foi
pesquisando, no próprio INPI tem uma lista de marcas já registradas, então ali a gente fez uma pesquisa e conseguiu encaixar esse nome dentro das possibilidades que a gente tinha. Então, a minha vontade seria outros nomes, tinha outros nomes bem mais interessantes, bem mais legais, assim, talvez de implementar, mas por questão de registro de marca mesmo, a gente tentou encaixar ali um nome um pouco diferente para poder conseguir registrar a marca. Quando tu fala nós no plural e a gente, tu está te referindo a ti ou tu está te referindo a pessoas que possam estar trabalhando contigo? E gostaria que tu falasse se tu tem algum sócio. Legal. É interessante, eu falo nós porque eu nunca tive sozinho, né? Tirando aquele início da ideia, né? Mas a partir do momento que a gente resolve estruturar a empresa, eu nunca tive sozinho. E isso, seja de funcionários, seja de parceiros, seja de mentores, advisors, seja de consultores, ou até mesmo aqui no SEI, dentro de toda a equipe que tem, né? Os coordenadores, o pessoal. Então, quando eu falo nós, eu me refiro às pessoas que passaram, que estão comigo até hoje. Em termos de quadro societário, na constituição do CNPJ da empresa, eu sou sozinho, não tenho sócio nenhum, mas durante essa trajetória, muitas pessoas já estiveram ao meu lado, tanto de parceria, tanto de funcionário. Então, sempre refiro a nós porque não tem como você constituir uma empresa sozinha assim, né? Mesmo que você seja um MEI hoje, que é um empresário individual, mas se você não tiver parceria, se você não tiver mentores ali, se não tiver o famoso network, né, você não consegue romper o mercado. Então, por isso que eu falo nós, mas no CNPJ, assim, na Constituição fiscal, vamos dizer, da empresa, não tenho sócios. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua família, do seu pai, da sua mãe, e se tem alguma inspiração empreendedora no berço. Certo. Então, eu sou filho de professor e psicóloga, né? É uma mistura assim, interessante. Meu pai é professor de física e minha mãe é psicóloga, vem do funcionalismo público desde muito tempo, né? E não tem essa veia empreendedora no nosso núcleo familiar, né? Então, ambos funcionários, sempre teve aquela vida mais, prezando mais a estabilidade, né? E no meu começo de trajetória profissional, né, talvez eu tenha sido levado para esse caminho também, para a questão de se formar, ter um emprego, ter uma estabilidade. Minha mãe vem de concurso público, né, então tem toda essa garantia, essa estabilidade. Mas eu sempre vinha com uma visão meio diferente, né? Então eu entrei ali, me formei e já consegui um emprego ali, CLT, né? Então trabalhei durante 5 anos de carteira assinada, batendo ponto, e aquilo ali eu enxergava assim, porque foi uma decisão, realmente uma decisão minha, né? Dentro da minha empresa eu tive essa oportunidade de subir de cargo e continuar, mas foi uma decisão minha de tentar o empreendedorismo, de querer construir algo maior, de querer ter algo próprio, né? Eu tinha colegas ali na época que eu trabalhava que tinha 30 e tantos anos na mesma função, fazendo a mesma coisa todo dia, e eu olhava aquilo ali e eu falava, não vou dar conta, aquilo ali não é para mim. Ficar 32 anos fazendo a mesma coisa, a mesma rotina, mesmo dia a dia, batendo ponto 4 vezes por dia, chegava, batia ponto, tinha que sair para o almoço, batia ponto, botava o dedinho lá. Então, eu não me enxergava naquilo. E desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha essa visão do empreendedorismo. Eu queria fazer, então fui juntando dinheiro para poder chegar ali e ter um pezinho de meia para poder investir e ter uma estabilidade assim até as coisas começarem a engrenar. Então, essa foi a minha ideia. E talvez isso tenha vindo um pouco da minha avó materna, né? Que é a avó Dolorita, o nome dela, que foi muito atuante assim na minha criação, que a gente morava junto, né? Minha avó morava com a gente nos últimos, sei lá, 10, 15 anos da vida dela, ela foi morar com a gente. Então,
ela perdeu o marido muito nova, assim, minha mãe tinha 13 anos, 13, 14 anos, então, quando o marido da minha avó morreu, e desde então ela que sustentou a casa. Então ela veio do interior de Minas e tinha um bar. Então, imagina, naquela época, minha avó é de 1929, né, completar um século do nascimento dela. Então, imagina naquela época ter um bar, uma mulher ter um bar e criando 2 filhos, né? Então ela tinha um bar. Depois minha mãe e meu tio, eram só 2 filhos, decidiram ir para Goiânia estudar, e ela largou tudo lá e veio junto e montou um pensionato aqui. Então ela foi sobrevivendo no empreendedorismo, né? Então era costureira, era confeiteira, fazia bolo, fazia vestido, tentando levantar recursos para sobreviver. Então eu enxergo muito nisso, né? E no final da vida, como já estava tudo mais estabilizado, minha mãe com emprego, meu tio com emprego, então já não dependia mais do dinheiro dela. Mesmo assim, até o final da vida, morreu com 80 anos, em 2019, ela era vendedora da Avon, vendia Natura, então ela sempre teve essa questão ela é muito boa de venda, de comunicação, então. E eu cresci e fui criado ali junto com ela, né, dentro de casa. E eu lembro muito bem, assim, a gente recebia mesadas dela, mesadinha assim, R$2, R$1. E eu e meus primos, todo mundo recebia, né? Então, e ela, como eu era mais chegado nela, né? Um neto que morava com ela ia me dando dinheirinho, e eu ia juntando. Porque eu queria comprar na época era um skate tubarão e tal. Então ela ia me ensinando, ela fazia as continhas dela, da Avon todo dia, no caderninho e tudo mais, e eu acompanhava tudo isso, e ela foi me ensinando, investimento, guarda dinheiro, recolhe dinheiro. Então eu lembro que de R$1 em R$1 eu fui juntando, eu juntei R$40 na época, engraçado isso, para poder comprar o skate. Então essa questão financeira, essa questão aí um pouco de empreendedorismo, então eu acompanhava ela vendendo as revistinhas, o pessoal ia lá em casa, ela recebia, família, parente, tudo sabia que ela vendia, e ela ganhava muitas premiações, ganhava troféus, até hoje existem umas bonecas assim da Avon, da Natura, e a gente percebia, né, mesmo pequeno, percebia que ela fazia aquilo, talvez não tanto pelo financeiro, querendo ou não, ela recebia, lógico, mas também pela vontade. Então, foi até o final da vida fazendo isso. Então, eu me inspiro um pouco nela, assim, e acredito que venha dela. Mas a minha família também tem tios, parentes, assim, que vêm desse mundo do empreendedorismo, que tem sucesso. Então, talvez um pouco do norte, assim, das referências que eu tenho, além da minha avó, um pouco desse pessoal. Rafael, tem algum caos que tu possa contar aí, pitoresco, nessa trajetória de empreendedorismo? Ué, Pablo, tem nessa vida, né, nessa trajetória do empreendedorismo, a gente passa por vários perrengues, vamos dizer assim, né, por vários causos, várias histórias engraçadas. Tem essa que eu já contei da pandemia, né, que a gente foi lançar o produto, lançar a empresa e sofreu um embargo, foi uma loucura, né? Polícia e bombeiro e fechando o Flamboyant, que é o maior shopping aqui de Goiânia, né? Mas talvez eu conte uma outra, né? Uma história mais antiga, né? Lá do início mesmo, quando eu estudava ainda no ensino infantil, sexta série, devia ter 12, 13 anos por aí. E uma história que eu lembro talvez seja o meu primeiro empreendimento, vamos dizer assim, né? Eu estudava na sexta série e meu pai professor, ele era professor do colégio que eu estudava. E tinha uma cantina muito boa lá, era muito cantina assim, porque no colégio naquela época não poderia vender produtos, fritura, produtos que não fossem tão saudáveis, né? Então tinha certos tipos de salgados, certos tipos de salada de fruta, não podia vender refrigerante, suco, então a gente sempre veio, né, nessa questão assim de uma cantina um pouco
restrita, né? Em termos, né? Não podia vender uma coxinha, por exemplo, que era fritura. Então, era mais salgado assado, sanduíche natural, salada de fruta. E eu lembro que, num certo período, eu comecei a levar sanduíche de casa, porque minha mãe fazia almoço, janta, sobrava ali um restinho de carne, um restinho de salada, então no outro dia ela fazia um sanduichinho com a sobra da janta do dia anterior e eu levava e na hora do recreio ali comia aquele sanduíche, né? Um sanduíche muito gostoso, por sinal, e cheiroso, né? A hora que eu abria aquele sanduíche assim para comer, o cheiro de carne, assim, aquele tempero, aquele cheirão gostoso assim, espalhava, né? E eu fui um dia, 2 dias, 3 dias levando e o pessoal vendo aquilo, né? Que era algo diferente do que tinha na cantina. E realmente era um sanduíche muito bom e comia. Dava um pedaço para um, nossa, muito bom. Dava um pedaço para o outro, nossa, muito bom. Mãe, você traz um para mim? Vai, trago. E aí, resumidamente, comecei a vender o sanduíche. Então, minha mãe começou a fazer mais, em vez de fazer um, fazia 2, 3, 4. E em vez de irem comprar na cantina, comprava comigo, né? Comecei a vender. Na época era R$1. Um sanduíche, o que hoje é, sei lá, R$7, R$8, eu vendia um. Deve ter aí uns 15 ou mais anos atrás, né? E comecei a vender esse sanduíche com o que minha mãe, com a sobra, né? Que sobrava da janta. E chegou um ponto que eu comecei a vender tanto sanduíche que a gente teve que... Porque eu pegava o dinheiro para mim, né? E minha mãe não cobrava nada. E eu fui arrecadando esse dinheiro. Só que chegou um ponto que teria que comprar mais carne, mais pão, mais tudo para poder atender. E assim a gente começou, né? Eu pegava o dinheiro, uma parte eu dava para minha mãe comprar mais coisa, outra parte eu guardava para mim. E a gente começou esse mercado de sanduíche dentro do colégio, né? E acabou que chegou um dia, assim, uma semana, que eu levava mais de 30 sanduíches, eu levava uma mochila cheia de sanduíche e vendia no recreio. E aí a dona da cantina começou a sentir essa falta, né? Porque uma sala inteira sem comprar sanduíche na cantina, ela percebeu e foi tentar descobrir o que era, porque estava sobrando, ela tinha a quantidade certinha de salgados que ela comprava por dia, né? Começou a sobrar. Ela percebeu a falta, ela começou a ver pessoas comendo sanduíche diferente. E aí acabou que ela descobriu que era eu que estava comercializando esse sanduíche paralelamente com o sanduíche dela, que estava afetando ela. E ela foi na diretoria, e a diretoria chamou a atenção do meu pai, que era professor no colégio na época, né? E acabou que eu levei uma bronca do meu pai, vamos dizer assim, né? Porque estava atrapalhando, assim, a cantina e ele fazia parte da equipe, que eu não poderia fazer isso, então foi assim que nasceu e morreu o meu primeiro empreendimento, né, num prazo aí de 2, 3 meses no máximo. Então é uma história que eu costumo contar, né, e talvez se tivesse continuado, teria estruturado, porque realmente a margem de lucro, vamos dizer assim, era muito boa, né, então seria algo, em vez de ser incentivado, né, na verdade eu fui barrado e aquilo ali ficou, né, na minha cabeça por alguns anos, né? O que aconteceria se eu tivesse continuado, né? Então, era muito novo, então acabou que não teve tantos problemas assim por não ter continuado, então continuei estudando normalmente, fui ensino médio, faculdade, mas é uma coisa que me marcou assim, né? Talvez que poderia acontecer se eu fosse realmente influenciado positivamente, né? Se eu fosse com mais desafiado, assim, né? Não posso vender, por que eu não posso vender? Por que eu não forneço para a cantina? Ou por que, não sei, solucionasse o problema que eu tinha ali no momento. Mas foi uma coisa que realmente teve um bloqueio, acabou ali, ficou marcado, foi uma história engraçada, mas talvez tenha sido meu primeiro empreendimento, assim, lá quando era novinho. Então, a história que eu trouxe para vocês um pouco, mas que me marcou bastante, sim, até hoje eu lembro dela. Vale a pena empreender? Pablo, essa é uma pergunta, assim, um questionamento que talvez passe por nossa cabeça quase todos os dias, né? Porque realmente
Existe o empreendedorismo de palco, né? O empreendedorismo das redes, que é tudo mil maravilhas, e que, na verdade, existem muitos desafios, muitos problemas, né? Muita dificuldade, mas dentre o resumo que eu tenho desses últimos 4 anos, até o momento eu acredito que, na minha situação, vale muito a pena empreender, respondendo diretamente à sua pergunta, né? É lógico que existem vários fatores e cada um tem ali a sua definição de sucesso, né? Então, tem a questão financeira, tem a questão de sucesso profissional, tem a questão de reconhecimento, tem a questão de liberdade, né? Então, tudo isso são quesitos que a gente precisa analisar para definir sucesso. Vale a pena ou não vale a pena. E cada ponto desse a gente tem prós e contras, né? Então, talvez no meu perfil, né, na minha personalidade, eu acredito que eu sou muito mais feliz, eu tenho muito mais sucesso empreendendo do que em qualquer outra oportunidade, seja CLT, seja funcionarismo público, né? Então, eu acredito que sim. É lógico que a gente sempre quer prosperar mais, quer um futuro melhor, quer vender mais, quer ganhar mais, quer estruturar melhor, quer ter mais funcionários, né? Quer fazer tudo sempre mais, sempre melhor. Mas eu acredito que até o momento, assim, valeu e vale a pena empreender. Quem tem esse desejo que realmente precisa ajustar ali as expectativas um pouco, porque não é fácil, não é simples, é trabalhoso, é difícil, mas que realmente no final das contas, assim, acho que vale muito a pena. O que significa o SEI para ti? Eu sei na nossa trajetória, tanto na empresa e na minha trajetória pessoal, né, ele significa uma grande parceria, um grande apoio que eu tive num dos momentos mais difíceis, que foi na constituição da empresa, foi no início da empresa, né, e que estruturou a base, né, para eu poder chegar onde a gente está hoje. Então, o significado do SEI é realmente de parceiro, de mentor, né? Apesar de ser uma instituição, mas eu vejo todas as pessoas que passaram no SEI ou que prestaram serviço para o SEI, querendo ou não, fez a Ortec estruturar um pouquinho mais, fez o Rafael estruturar também, né? Crescer profissionalmente um pouco mais, performar um pouco mais. Então, um grande parceiro. E agora a última pergunta. Daqui a 10 anos, onde você acha que estará? O que estará fazendo? Aonde a Ortec estará? Essa visão de futuro, né? A gente é sempre forçado, né? Traçar metas, traçar processos, traçar estratégias, sempre pensando no futuro, né? E o que eu percebi ao longo desses 4 anos, que nem sempre isso bate, né? Dentro do que a gente espera, dentro do que a gente realmente executa, né? Mas pensando a longo prazo, né, 10 anos aí para frente, meu desejo hoje, né, é de ter uma empresa estruturada, ter uma empresa que seja reconhecida, uma empresa que traga benefícios não só aos funcionários, aos parceiros, mas que sim para a sociedade como um todo, que a gente consiga aí nos próximos 10 anos realmente impactar mais e mais pessoas, impactar a sociedade, impactar o meio ambiente. Esse é o meu desejo, né? Que a gente esteja em uma sociedade como um todo melhor e que a Ortec faça parte, né? Seja um ator, seja um grande personagem aí dessas melhorias. Então, o lado da empresa, eu espero isso. E o lado pessoal, né, eu espero aí ter uma família já constituída, com filhos, né? Uma família estruturada, com muita saúde, com filhos já aí
crescendo saudáveis também, filhos estruturados. É isso que eu espero, ter uma qualidade de vida, ter momentos bacanas de lazer, ter a vontade de empreender acesa ainda, né? Então, o futuro que eu espero, que eu vislumbro, né? É isso, né? Uma qualidade de vida com a família estruturada, com a empresa estruturada e colhendo os frutos do que a gente vem plantando hoje. Então, a gente vem plantando, vem sofrendo um pouquinho, vem resolvendo problemas, vem se esforçando muito nesse começo, mas daqui 10 anos eu espero que esteja colhendo frutos. E daqui 10 anos eu vou estar com 42 anos, ainda jovem ainda, com muitas ideias, muitos projetos para se fazer também. Então, não pensando em uma aposentadoria, né? Mas pensando em colher os frutos agora e estar podendo plantar mais para colher mais à frente também. Então, esse é o futuro que eu espero. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço o convite, Pablo. Muito obrigado.